Shalom, queridos amados irmãos. Vamos ao evangelho de hoje? Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar algum amigo da paz, a vossa paz repousou sobre ele, e não ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fortes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes naquela que houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fores bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. Que evangelho! Que evangelho! Amados irmãos e irmãs, o que é que esse evangelho quer nos dizer para nós do movimento familiar cristão? Primeiramente, Jesus faz ali um convite e envia os seus discípulos, enviando 2 a 2. Mas, queridos amados irmãos, para que eu e você seja enviado, é preciso que a gente passe por um processo antes disso. E aí eu fico imaginando o quanto que Jesus quer que o MFC seja assim. Mas para isso acontecer, queridos amados irmãos, é preciso que nós abramos o nosso coração e o nosso entendimento para que essa proposta de Jesus aconteça nas nossas bases, nos nossos condir. É preciso que a gente tenha um encontro com o Senhor, para que essa proposta que Ele faz hoje para cada um de nós seja o verdadeiro caminho para que isso possa acontecer. E como é que isso pode se dar acontecer? Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, a gente muda de atitude, a gente muda completamente a nossa vida. Como é que isso acontece? Quando eu me deixo abrir o meu coração para a graça de Deus acontecer em nossas vidas, nas nossas bases. Quando a gente acolher, quando a gente escutar, quando a gente sentir, e esse sentir nos provoca uma reação de amar,
para a gente poder agir. Queridos amados irmãos e irmãs, quando a gente se encontrar primeiramente com Jesus de Nazaré, que se fez uma pessoa igual a eu, igual a você, sofrendo nas alegrias, nas lutas, nas batalhas do dia a dia. Jesus de Nazaré se torna irmão como cada um de nós. E a proposta, quando ele esteve aqui na terra, era que todos nós vivêssemos como irmãos. E por isso que a inveja, no sentido de que a proposta dele era que nós fôssemos irmãos. E a proposta do tempo em que ele vivia era piramidal. Piramidal. Por que eu falo piramidal? Governo, as leis e o povo lá embaixo. A proposta de Jesus é que todos sejamos um. A proposta do MFC é que todos sejamos um. Jesus de Nazaré. Depois de sua morte na crucificação, é que nós vamos entender que a proposta do seu caminho, da sua virtude, da proposta dele de sermos irmãos, é que aí nasce, logo depois, você pode ver lá nos Atos dos Apóstolos, como as pessoas que eram conhecidas naquele tempo, que seguiam Jesus, que viviam no caminho de Jesus, foi daí que se começou a se falar os primeiros cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Então, quando a gente passa por esse processo, queridos amados irmãos, a gente olha o MFC de uma outra maneira, com uma outra visão. Por isso, Senhor, nós te pedimos no dia de hoje, com a tua palavra que tu pede, para que nós continuemos o vosso caminho, no caminho em que todos vamos seguir, todos juntos, e que a ignorância não nos desvie do caminho, para que sejamos todos em vós e nunca nos separemos da verdade. Nossa Senhora da Amazônia, nos conduza no caminho até Jesus. Que todas as bases, todos os condis, possamos pensar em que para me ir ao encontro, levar a palavra, eu tenho que me encontrar primeiro com Jesus Cristo. E pensar que essa proposta pode mudar a vida do outro. E nesse sentido, queridos amados irmãos, acolher, escutar, sentir e amar para agir. Forte abraço, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.